Bom dia, irmãos. É um prazer estar novamente com vocês nesse domingo de Páscoa, nesse domingo em que nós relembramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Como alguns que nos visitam puderam perceber, eu sempre repito isso todo domingo, nós somos uma igreja muito abençoada. Nós temos muitas e muitas crianças, isso é sinal da bênção do Senhor. Nós nos alegramos por isso. Por um lado, nós pedimos um pouco de paciência aos irmãos, porque crianças pequenas choram, um brinquedo cai, ou elas estão com fome, ou estão com sono e não conseguem falar e comunicar isso ainda. Por outro, nesse momento, nós iremos expor a palavra. Se nós cantamos a palavra, se já oramos a palavra, se já lemos a palavra, o momento da exposição da palavra é o momento mais importante do nosso culto. Não aquilo que eu falo, mas aquilo que é lido na Escritura. Então eu peço a todos que, dentro do possível, se mantenham sentados nos seus lugares, peguem um café, vão ao banheiro, dentro das necessidades, por favor, fiquem à vontade, mas o que puderem, prestem atenção. Meditem na palavra do Senhor, porque é o próprio Deus falando. Nós não estamos aqui para assistirmos a um culto, não estamos aqui para assistirmos uma cantata, não estamos aqui para assistirmos irmãos orando. Na verdade, nós estamos aqui para prestar culto através dos cânticos, prestar culto através das orações, prestar culto através da exposição da palavra, e que o nosso Deus seja glorificado com as nossas vidas. Amém? Eu convido a todos a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 20. Nós meditaremos a partir do versículo 1 no Evangelho de João. Nós faremos a leitura inicialmente do versículo de número 1 e logo depois pularemos para o versículo de número 19. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. Para aqueles irmãos que nos visitam, nós temos algumas Bíblias ali atrás. A versão que nós utilizamos é a versão NAA. Não há nenhum problema em utilizar outra versão. É só uma questão de padronização, para que nós possamos ler o mesmo texto. Amém? João, capítulo 20, versículo 1. Acompanhe na projeção também, amados. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como meu Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. Amados, nós não seguimos um calendário litúrgico, ou seja, nós não consideramos dias mais santos ou dias menos santos. Mas, de fato, o feriado de Páscoa é uma data sublime no nosso ano, porque nós relembramos a morte e a ressurreição de Cristo. Nós relembramos aquilo que é fundamental na nossa fé, que é o testemunho de que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu para pagar os nossos pecados, como propiciação pelos nossos pecados, mas também ressuscitou para nos abrir a porta da salvação eterna. Amados, a nossa esperança está naquilo que nós pregamos ao longo desse mês, a encarnação de Cristo, o testemunho fiel da igreja de que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a sua vida sem pecado, os seus milagres e as suas obras perfeitas, a sua morte em nosso lugar e a sua ressurreição. Amados, nós não podemos perder isso de mente. Nós não podemos pensar que a Páscoa é um momento especial para estarmos em família ou fazermos uma cantata. De fato, isso é muito importante, é especial. Mas essa data, sobretudo, é o momento no qual nós lembramos os nossos filhos da razão da nossa fé. Eu estava com o Mateus ali atrás, sentado nas cadeiras azuis, e ele viu aquele painel de Páscoa e ele perguntou para minha esposa: mamãe, o que é isso? E é justamente isso que o povo judeu fazia ao relembrar
a passagem do povo pelo mar. Era um símbolo, era um memorial. Aquelas pessoas olhavam para aqueles símbolos e falavam: filhos, isso é o que Deus fez por nós, essa é a razão da nossa fé, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, e essa é a razão pelo qual nós estamos aqui, mais de 2000 anos depois, relembrando a obra do Senhor Jesus Cristo. Amados, não tratem isso de maneira vã, não tratem isso como um dia qualquer, apesar de não santificarmos esse dia, é verdade, mas nós temos a obrigação de vivermos e pregarmos essa verdade. E percebam, amados, que, em especial na última sexta-feira, nós refletimos sobre a dor que Cristo sofreu na cruz, sobre os cravos em suas mãos, em seus pulsos, os cravos em seus pés, a sua carne dilacerada, a sua dor, o abandono de Deus Pai. Tudo isso ele sofreu. E nós relembramos em prol de cada um de nós. Aquela dor, aquele sofrimento, aquela dívida era nossa. Toda aquela punição que o Pai derramou sobre o Filho estava destinada, na verdade, a cada um de nós. Nós não merecemos isso, amados. Nós não merecíamos o amor de Deus. Nós não merecíamos ser receptáculo desse amor. Mas o próprio Deus enviou seu Filho para morrer. Essa é a Páscoa. Esse é o principal significado da Páscoa. E, amados, essa ira de Deus era uma ira santa, era uma ira justa. Nenhum de nós pode negar que merecia essa ira. Todos nós quebramos a santa lei de Deus. Todos nós, talvez por inveja, talvez por ira, talvez por lascívia, talvez por mentira, cobiça, falta de paciência, falta de amor ao próximo. Amados, todos nós quebramos a lei de Deus de inúmeras formas. E nós éramos os destinatários dessa santa e justa ira de Deus. E Deus não tinha obrigação nenhuma para conosco. Mas é assim que Ele prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Amados, na sexta, nós lembramos que o Cordeiro de Deus foi morto, foi sacrificado, foi dilacerado para fazer a propiciação, para tornar Deus propício a cada um de nós, quando nós confiamos no sacrifício desse Cordeiro. E, amados, esse pesar, essa dor, estava sobre os discípulos, conforme nós lemos nesse texto de João 20. Talvez aquele domingo, aquela madrugada de domingo e aquele sábado tenham sido os piores dias da vida daqueles homens e mulheres. O seu mestre com o qual eles andaram durante anos, o seu mestre que curou muitas pessoas, que ressuscitou os mortos, que multiplicou pães e peixes, o autor da vida estava morto e enterrado. Amados, o desespero, a desesperança pairava sobre eles. Percebam como o evangelista João, que estava presente durante toda a crucificação e nesses momentos narra no capítulo 20, percebam os detalhes. Maria Madalena, ela vai até o túmulo durante a madrugada. Não faz sentido uma mulher ou um grupo de mulheres, como nos retratam os outros evangelhos, se deslocarem até fora das muralhas da cidade, até uma região onde as pessoas eram enterradas durante a madrugada. Isso era extremamente perigoso. Eles estavam com muito medo. Os discípulos estavam trancados dentro de um quarto, e João, que estava lá, ele nos diz o motivo. Eles tinham medo dos judeus. Inúmeras perguntas passavam pela mente daquelas pessoas. Será que nós também seremos crucificados? Será que nós também seremos mortos? Será que o Sinédrio, o concílio judeu, também virá atrás de nós? Será que também nós seremos alvo dessa ira? Aqueles homens e mulheres estavam perplexos, não acreditavam naquilo que eles viam, e sentiam a dor e o desamparo e o desespero. E todas essas perguntas permeavam a mente daqueles discípulos. Imaginem 3 anos com o seu mestre, 3 anos em que você abriu mão de tudo, em que você seguiu alguém e declarou: a minha fé está em ti, o Senhor é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e agora ele está morto. Não só morto, morto
e humilhado. Morto, humilhado e enterrado. Era assim que os discípulos se sentiam na manhã de domingo. Era assim que aqueles homens e mulheres, era isso que eles tinham em seus corações. Esse era o pânico, esse era o desamparo, esse era o desespero que eles sentiam naquele momento. E então, como narrado no verso 1, Maria Madalena se desloca até o túmulo de Cristo, onde o corpo havia sido colocado, mas a pedra havia sido retirada. E essa mulher, como relata o evangelista João, que traz a primeira notícia e a quem Jesus primeiro aparece, como nós podemos ver a partir do versículo 11 desse mesmo capítulo. Jesus aparece a Maria Madalena e diz: Maria, eu ressuscitei. E Maria corre até os discípulos, conforme o relato de Marcos, no capítulo 16, e conta aos discípulos, mas os discípulos não acreditam. Aqueles homens não acreditam no testemunho de Maria Madalena. E aqui, amados, é muito interessante porque a Bíblia, recorrentemente, ela sempre destaca como Deus escolhe pessoas improváveis para serem o receptáculo das suas boas notícias, da sua graça e da sua misericórdia. E por que improváveis, amados? Maria Madalena era uma mulher de quem haviam sido expelidos 7 demônios. Uma mulher que seguia Jesus há 3 anos, que não tinha casa, que não tinha um lar para morar, porque seguia o mestre. Alguém que tinha simplesmente deixado tudo o que já tinha conhecido em prol de Cristo. E naquele momento, ela se depara com aqueles discípulos incrédulos, aqueles homens que não conseguem acreditar nela. E nós percebemos como Cristo subverte a ordem daqueles dias. Maria Madalena era uma mulher, o testemunho de uma mulher não era válido perante um tribunal judeu, mas a ela, Deus escolhe se revelar. Assim como Davi, assim como Raabe, assim como Ruth, assim como Gideão, Deus escolhe levar os seus planos através das pessoas mais improváveis. E amados, como J. Carson escreve no seu comentário sobre João, cristãos sérios se lembrarão de que Deus gosta de escolher o que o mundo considera louco para envergonhar o que é sábio, para que ninguém possa se vangloriar diante dele. Paulo escreve sobre isso, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo número 26, Paulo fala exatamente sobre isso, como Deus, para acabar com o nosso orgulho, escolhe as coisas loucas e pequenas desse mundo. Diz assim, 1 Coríntios 1, 26, irmãos, considerem a vocação de vocês, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor. Amados, mais uma vez, Deus escolhe os caminhos mais improváveis, não o caminho da razão, não o caminho dos maiores filósofos gregos, não o caminho de um grande saduceu ou um grande fariseu, mas uma mulher endemoniada e desprezada. É a primeira a receber a revelação do Cristo ressurreto. Percebam como Jesus tem o cuidado, tem o amor e a ousadia de se revelar a ela. E é muito interessante porque se nós pensarmos que algumas pessoas defendem que os relatos bíblicos foram escritos de forma a mudar a realidade ou mudar a argumentação para provar um ponto deles, o autor seria alguém muito inábil. Porque se ele quisesse realmente provar um ponto, ele escreveria, depois de 40, 50 anos, que Jesus se revelou a um grande sacerdote, ou ao sumo sacerdote, ou a um grande escriba. Não a Maria Madalena. Percebam como a ordem, ao longo de toda a Bíblia, é subvertida. E há o lapso temporal entre os versículos 1 e 19. Quando nós chegamos no verso 19, aqueles discípulos ainda estão incrédulos. Aqueles discípulos ainda não creem, muitos deles duvidam do relato de Maria Madalena. E percebam, amados, eles tinham presenciado tantos milagres. Eles tinham visto Jesus andar sobre as águas. Eles tinham visto
Jesus acalmar uma tempestade. Eles tinham visto Jesus multiplicar comida para 5.000 pessoas. Eles tinham visto Jesus ressuscitar um morto. Eles tinham visto Jesus curar cegos, curar surdos de nascença, curar aleijados. Mas faltava fé àqueles homens, mesmo depois de tudo que eles viram. Amados, isso não é muito diferente da nossa experiência. Isso não é muito diferente daquilo que nós vivemos. Por muitas vezes, nós vivemos experiências tremendas com Deus. Nós vemos o cuidado de Deus em nossas vidas. Nós vemos o amor de Deus para conosco. Nós vemos que Ele cuida de nós, mesmo nos momentos de maior adversidade. E mesmo assim, nós duvidamos. E mesmo assim, quando a tempestade bate à nossa porta, quando o desamparo bate à nossa porta, nós viramos as costas para Deus. Deixamos a nossa fé de lado. E não confiamos nas suas promessas. Porque percebam, amados, Jesus havia prometido que ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus havia prometido que voltaria. Jesus havia prometido que morreria, mas que ressurgiria. Mas aqueles homens e mulheres tinham um coração tão duro que não conseguiam confiar nas promessas de Deus. E a gente pode pensar como eles duvidaram depois de tantos milagres, como eles duvidaram depois de tantas provas da fé ou do poder de Deus. É verdade, amados, que a incredulidade ilustra muito bem a nossa falta de fé. Ilustra muito bem quem nós somos e o que nós somos tentados, ou ao que nós somos tentados. Nós somos tentados recorrentemente a não confiarmos em Deus, a não acreditarmos naquilo que Ele prometeu, a não crermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não cremos que Ele nos suprirá. Nós não cremos que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Nós não cremos que essa vida é passageira. Nós não cremos que a nossa pátria é celestial e que tudo isso aqui não passa de um sopro. Nós não cremos. Nós mantemos os nossos olhos voltados para essa realidade e achamos que tudo que existe é o aqui e o agora. E quantas vezes, olhando para baixo, olhando para esse plano, para essa terra, nós temos os corações cheios de ansiedade, desespero, desesperança, amargor. Quantas vezes nós nos sentimos abandonados quando Deus diz: eu estou no controle, eu sou soberano, eu morri e eu ressuscitei. Amados, a falta de fé dos discípulos ilustra a nossa falta de fé. Nós nos esquecemos que Deus nos preservará até o fim. E alguém pode falar: mas Tardelli, você está falando do pior crime já cometido. Você está comparando o pior crime que já foi cometido com as adversidades da minha vida. Como a soberania de Deus se encaixa nisso? Leiam comigo, amados, Atos, capítulo 4, a partir do versículo 24. Abrem suas Bíblias ou acompanhem conosco na projeção. Percebam como Lucas, que escreveu o livro de Atos, descreve a morte de Jesus. Ele está escrevendo uma oração que Pedro faz. Atos 4, versículo 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: olha como a igreja orou, cheia do Espírito Santo. Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e as autoridades juraram contra o Senhor e contra o seu ungido. Versículo 27, amados. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a sua mão e o seu propósito pré-determinaram. Amados, nada foge do controle de Deus. Nem a morte de Cristo fugiu do controle de Deus. Na verdade, esse foi o maior plano de amor moldado na eternidade pelo Pai. Entregar o seu próprio Filho em nosso favor, como propiciação para os nossos pecados. Amados, se Deus planejou a morte do seu próprio Filho, o que Ele não pode fazer? Se Deus ressuscitou o seu próprio Filho, o que Ele não pode fazer? Por que nós andamos ansiosos? Por que nós andamos desesperados e desesperançados? Se Deus tem tudo sob o seu controle, inclusive
o maior mal que já aconteceu. Deus é bom. Deus é misericordioso. E nós não entendemos, muitas das vezes nossa mente não consegue captar como um Deus bom permite o mal. Mas uma coisa nós temos certeza, que Deus controla todas as coisas. E que Ele controla a nossa existência e as nossas vidas. Isso, amados, é a grande prova de amor para conosco. 1 João 4, versículos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho, unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Versículo 10. Nisso consiste o amor. Percebam a definição de amor para João. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, a Páscoa é a maior prova de amor de Deus por cada um de nós. Se você quiser perguntar como eu sei que Deus me ama, a resposta é: Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, para pagar o nosso escrito de dívida. Aquilo que nós devíamos, aquilo que era culpa nossa, recaiu sobre Jesus. Segundo João, em sua epístola, essa é a maior prova do amor de Deus. Mas o texto continua, e então, de maneira miraculosa, aquilo que aqueles discípulos não esperavam acontece. Jesus surge na cena, dentro de uma sala fechada. Cristo aparece ressurreto aos seus discípulos. Cristo aparece em pessoa, aquelas pessoas desesperadas. E aqui é muito interessante a ênfase que João dá, como nós conversamos na semana passada. João, ele escreve para um público, talvez, muito provavelmente na Ásia Menor, na atual Turquia, numa igreja composta de judeus e gentios que se haviam se convertido ao cristianismo. E naquela igreja, onde a filosofia grega era muito forte, era muito difícil se pensar em Jesus como um ser humano. Como nós conversamos na semana passada, era fácil para um grego entender que um Deus podia se materializar em humano. Zeus fazia isso, Netuno fazia isso, mas era muito difícil para um grego pensar que esse Deus viria à Terra e morreria por seres humanos. Então João, em todo o seu livro, ele traz essa ênfase das duas naturezas de Jesus. Jesus como Deus, aquele que se materializa dentro de um quarto fechado, mas Jesus um homem que morreu. Jesus um Deus que ressuscitou, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, mas um homem, a tal ponto que ele convida aqueles discípulos a tocarem as suas feridas. Tomé, no versículo 27, não está presente nesse texto que nós lemos, mas no texto seguinte, Tomé duvida, e Jesus fala: Tomé, me toque nas minhas feridas, e creia. E Tomé crê, e Tomé confessa. Percebam, amados, a ênfase de João de nos ensinar que Jesus é Deus, mas também é homem. E quais implicações disso práticas? Hebreus 4. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que se compadece da nossa necessidade. Ele nos conhece, ele sabe, ele passou pelas tentações que nós passamos, sem pecado, sim, mas ele nos entende. Amados, nós somos convidados a colocarmos diante de Deus, diante de Jesus, todas as nossas necessidades, tudo aquilo que aflige os nossos corações, todas as tentações que nos afligem, porque ele passou pela mesma coisa e ele venceu. E ele, através do seu Espírito Santo, nos capacita a vencermos toda a incredulidade, toda a falta de fé. E, amados, a ressurreição de Cristo na nossa sociedade, por vezes é tratada como um mito, como uma lenda, como uma metáfora de algo maior. Nós vemos muitos kardecistas, nós vemos muitas pessoas que não confessam que Cristo ressuscitou, dizendo cristãs, mas a verdade é que o cerne da nossa fé, o centro da nossa fé, é a ressurreição de Cristo. Percebam o que Paulo escreve em 1 Coríntios 15, versículo 17, nós lemos esse texto agora na nossa liturgia. Eu convido os irmãos a abrirem e a lerem na projeção. 1 Coríntios 15, versículo 17 a 20. Diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais,
Os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem. Amados, a nossa mente quase que paganizada, nossa mente pós-moderna racionalista, não quer aceitar um milagre dessa magnitude. Muitas vezes nós lutamos contra isso e a nossa fé é ridicularizada em inúmeros meios. Mas a verdade é que a nossa fé se sustenta sobre essa declaração: Cristo ressuscitou dentre os mortos. Cristo ressurgiu ao terceiro dia e ressurgiu para ser a primícia dos que dormem, para abrir o caminho para que eu e você pudéssemos ressuscitar naquele dia derradeiro. Amados, se nós esperamos para essa realidade, se a nossa expectativa está nesse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. A nossa expectativa deve estar na eternidade, em passarmos a eternidade ao lado de Cristo, sem pecado, com nossos corpos glorificados, ressurretos para a glória de Deus. Amados, isso é o cerne da nossa fé, e nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos abrir mão de declarar essa verdade. E percebam que o versículo 20 e 21 nos mostra que a ressurreição de Cristo gera algumas coisas nos discípulos. A primeira delas é a alegria. Percebam, aqueles discípulos estavam tristes. Agora João diz que eles estavam alegres por verem Cristo. Mas não para por aí. No versículo 21, Jesus os comissiona. Leiam comigo. Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Amados, nesse texto de João, no capítulo 20, nós temos claras duas coisas, ou claros dois resultados da ressurreição de Cristo. Um, a alegria. E segundo, a comissão, a ordem de pregar o evangelho, de levar essa verdade. Amados, se eu me alegro com algo, se aquilo traz satisfação ao meu coração, eu não quero guardar aquilo só para mim. E mais do que isso é uma ordem do próprio Cristo. Vivam e preguem o evangelho. A todo momento anunciem essa boa nova. Eu ressuscitei, Cristo ressuscitou em favor de cada um de nós. Cristo levou sobre a cruz os nossos pecados e ressuscitou para nos salvar. Amados, isso deve nos impulsionar a vivermos alegres. A alegria é um fruto do Espírito, é uma marca do cristão. Nós não somos loucos, nós iremos chorar no luto, iremos chorar em momentos de tristeza, nós iremos ter o coração compungido naqueles momentos de luta, isso é verdade, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor me sustenta. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Amados, a alegria é uma marca do cristão, apesar das dificuldades dessa existência. Mas não paramos só na alegria, nós compartilhamos essa alegria, nós falamos sobre essa alegria, nós vivemos essa alegria. Amados, que coisa triste é alguém que prega o evangelho, mas não vive o evangelho. Amados, é notório quando o discurso de alguém não se coaduna com as suas ações. E aqui o chamado de Cristo é: vivam o evangelho e preguem o evangelho. Amados, essa notícia deve encher os nossos corações de alegria e deve encher os nossos corações de um impulso de evangelismo, de pregarmos a palavra de Deus. E aqui você pode pensar, Tardelli, mas eu não sou suficientemente capacitado para isso, eu não conheço a Bíblia tão profundamente, eu não sou eloquente, eu não tenho uma boa dicção, eu não sei falar, como é que eu vou pregar o evangelho para aquelas pessoas que eu conheço? Talvez eu seja ridicularizado no meu trabalho, na minha família, como é que eu vou viver o evangelho? Amados, olhem as pessoas as quais Jesus escolheu para levar a sua mensagem. Homens iletrados, não sabiam ler nem escrever, pescadores simples, pessoas que eram marginalizadas na sociedade. O que sabia mais, que era Mateus, era totalmente marginalizado por ser um cobrador de impostos. Percebam, esses homens transtornaram o mundo, de acordo com o relato de Atos. Quando eles chegam em Tessalônica,
Os judeus daquela cidade falam: esses homens que estão transtornando o mundo, que estão virando o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui também. Amados, a mensagem do Evangelho não depende de nós. Ela depende do versículo 22, quando Jesus outorga o seu Espírito Santo sobre os seus discípulos. Amados, os discípulos foram cheios do Espírito Santo aqui, mas plenamente cheios no Pentecostes 40 dias depois. E a ação do Espírito Santo na vida daqueles homens simples, na vida daqueles homens iletrados, na vida daqueles homens sem perspectivas mundanas, fez com que o Evangelho chegasse até nós 2000 anos depois. Nós fomos alcançados pelo testemunho de simples pescadores, de homens marginalizados, de homens perseguidos, homens que morreram crucificados, homens que foram decapitados, queimados, que não tiveram os seus nomes escritos nos livros de história, mas que estão escritos no livro do Cordeiro. Amados, aqueles homens nos legaram o testemunho de Cristo. Aqueles homens mudaram a realidade. O testemunho de Jesus dividiu a história. Amados, nós temos capacidade sim de pregar o Evangelho. Não por nós, mas porque Deus nos capacita a isso. Porque Deus nos comissiona a isso. Mateus 28, amados, não se esqueçam do que Jesus disse. Portanto, ide, versículo 28, versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E estareis convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amados, percebam que a ordem de Jesus é que o Evangelho seja pregado, que aquelas pessoas sejam ensinadas sobre as ordenanças de Jesus. E essa comissão chega às nossas mãos hoje. O que nós temos feito? Essa ordem chega a cada um de nós hoje, para amarmos e pregarmos Cristo. E o que nós temos feito? Isso é uma pergunta que deve ressoar em nossos corações. E, amados, essa grande comissão, ela nos leva ao cerne do problema da humanidade. Se no versículo 20 de Mateus 28, Jesus diz para que os discípulos ensinem a guardar todas as coisas que eles têm mandado, no versículo 23 do nosso texto base, em João 20, nós vemos Jesus falando sobre perdão de pecados. E esse é o cerne do problema da humanidade. Amados, o pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado cega os nossos corações, cega os nossos olhos, para ouvirmos a mensagem de Deus. E aqui, amados, é uma grande tentação para a igreja brasileira não falar sobre pecado. É uma grande tentação falar sobre um Deus bom, sobre um Deus amoroso, sobre um Deus misericordioso, mas não falar sobre um Deus justo, sobre um Deus irado com o pecado. Um Deus tão irado com o pecado, que pregou o seu filho numa cruz por causa desse pecado. Amados, a mensagem de Jesus talvez não seja pregada em muitos púlpitos hoje, porque muitos pastores talvez pensem que essa mensagem não motiva, não engaja. Mas a verdade é que Jesus iniciou seu ministério, assim como João Batista iniciou seu ministério, com arrependam-se e creiam, pois é chegado o reino de Deus. Arrependimento dos pecados, fé na obra de Jesus e uma vida para o reino. Esse é o nosso convite. Esse é o convite da Páscoa. Esse é o convite que nos é feito no dia em que nós nos lembramos que Cristo morreu e ressuscitou em nosso favor. Esse é o convite que chega a cada um de nós. Arrependam-se e creiam, pois é chegado o reino dos céus. Amados, a lembrança da morte e da ressurreição de Jesus, ela deve ser seguida por uma autoanálise, uma oração ao Espírito Santo, para que os nossos corações sejam sondados e nós possamos de fato viver aquilo que nós pregamos, viver aquilo que nós confessamos. E a Bíblia, irmãos, está cheia de versos como esse. 1 João, capítulo 2, versículos 3 a 6. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço,
mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado. O amor de Deus. Disso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amados, Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Tiago 1, versículo 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amados, a Bíblia nos alerta o tempo todo para o perigo do pecado, para o perigo de uma vida que não se coaduna com a nossa declaração de fé. Amados, nós somos chamados a uma vida de santidade, a uma vida de pureza, a uma vida de amor, a uma vida de submissão ao Evangelho. E terminando esse sermão, eu gostaria de trazer algumas aplicações. A primeira delas é que, se você se acha um grande pecador, se você se acha alguém que não é digno do Evangelho, se você se acha alguém que desagrada a Deus com muitos dos seus atos, eu queria lhe dizer que esse é o primeiro passo para o arrependimento, que esse é o primeiro passo para a salvação. Amados, nós não temos consciência do nosso pecado, a não ser que Cristo retire a venda dos nossos corações. Nós não temos consciência do quanto nós somos pecadores, até que Cristo nos chame, e nos transforme e nos regenere. Se você hoje, assim como eu, olha para Cristo e percebe Cristo como perfeito, como santo, como puro, e se vê distante, ajoelhe-se, clame a Deus por misericórdia. E receba de Deus essa misericórdia. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate a porta será aberta. Amados, Deus é misericordioso. E se em algum momento nós percebemos que precisamos dele, é porque ele já nos encontrou. É porque ele já nos chamou. E já iniciou a sua obra de regeneração em nossos corações. Tenha em mente que isso não é mérito seu, é mérito de Cristo. Tenha em mente que isso não é algo que você percebeu por causa da sua razão, ou por causa da sua capacidade elevada, por causa da sua percepção elevada, maior do que a média, não. Deus é misericordioso, Ele chama, Ele regenera, Ele transforma, Ele santifica, Ele justifica, e um dia Ele nos glorificará, e passaremos a eternidade junto com Ele. O texto de hoje também nos lembra que nós precisamos ter fé nas promessas de Cristo. Amados, como a nossa sociedade tende a tratar Deus, a tratar Jesus, como um mero mito, como uma mera história, como uma mera pressuposição de alguém bom, de um profeta inteligente, alguém realmente elevado, mas que morreu e que entrou na história. Amados, Maomé está morto, Buda está morto, Confúcio está morto, como o reverendo Hernandes Dias Lopes nos lembra. Mas Jesus é o único que ressuscitou. E isso é o fundamento da nossa fé. Isso é o fundamento daquilo que nós acreditamos. E se nós cremos somente nessa existência, nós somos os mais miseráveis dos homens. Por fim, amados, a Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo nos chama a sermos testemunhas dele. Nos chama a pregarmos esse evangelho, a levarmos a mensagem da sua morte, da sua ressurreição, aonde quer que estejamos, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nos nossos amigos, em qualquer lugar. O evangelho, amados, deve ser pregado e, sobretudo, vivido. Muitas vezes nós não teremos a oportunidade de pregar o evangelho àquelas pessoas que convivem conosco diariamente. Mas nós seremos as únicas Bíblias que eles poderão ler. Mas nós seremos a única oportunidade que aquelas pessoas terão de ver a luz de Cristo. Então sejamos luz, que sejamos sal, que façamos a diferença onde estejamos e que possamos a cada dia
vivermos a verdade do Evangelho, de que Cristo morreu, mas que Cristo ressuscitou para nos dar nova vida. Amém? Vamos orar, ainda sentados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua morte, ou melhor, nós agradecemos porque tu enviaste teu Filho para morrer e para ressuscitar em nosso lugar. Nós agradecemos porque tu enviastes o teu Espírito Santo Consolador para firmar os nossos passos, para nos santificar, para trabalhar em nós. Nós te agradecemos porque a morte do teu Filho na cruz é a maior prova de amor que a humanidade já viu. Não existem filmes, não existem histórias, não existem canções que possam retratar a perfeição do seu amor, Deus. Mas nós te agradecemos porque o Senhor mesmo encarnou e veio viver entre nós e viveu de forma perfeita. Não caiu nas tentações que nós caímos, mas suportou com perseverança uma vida de santidade e morreu naquela cruz como um cordeiro perfeito, sem mácula, para que nós pudéssemos ser salvos, para que o sacrifício perfeito fosse feito em nosso favor. Nós somos gratos por isso, nós somos gratos pela sua misericórdia. Deus, que possamos de fato crer nessa pregação, que possamos de fato viver de acordo com essa profissão de fé, que possamos relembrar que Cristo morreu e ressuscitou para nos dar nova vida, uma vida em abundância, uma vida em plenitude, uma vida eterna. Que possamos descansar em Ti, Deus. Nos encha dessa verdade e que vivamos a cada dia uma vida digna desse Evangelho, uma vida digna das boas novas de Cristo. É isso que nós te pedimos e agradecemos.